Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, um dia importante para o governo Bolsonaro, aí, com a diplomação dele do vice Hamilton Mourão, um dia importante também para os direitos humanos. Isso, inclusive, foi lembrado no discurso da ministra Rosa Weber. E aí, por que essa importância é tão grande? Acho que é interessante, num momento como esse, a gente relembrar essa trajetória dos 70 anos também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito importante, Amanda. Boa noite, Augusto. Especialmente nesse dia, né, em que o Jair Bolsonaro é diplomado presidente da República. A propósito, eu já vou falar da declaração fundamental, e lembrando também hoje os 98 anos da Clarice Lispector, a grande Clarice Lispector. O Bolsonaro disse uma coisa importantíssima: será o presidente de 210 milhões de brasileiros. Aí sim, disse sem distinção de nenhuma natureza. Faltou ele destacar sem distinção ideológica também, que isso é importante, né? Falou em nome da tolerância e disse num outro momento que pretende governar, digamos assim, falando diretamente com o povo, deu-se a entender pelas redes sociais. O Bolsonaro deve pensar muito bem, olhar para a França com muito cuidado. Emmanuel Macron achou que podia governar a França diretamente, sem mediação de partidos, falando diretamente com as pessoas. A situação lá está bastante difícil e é a França. A mediação política é fundamental. Vamos falar da declaração que está fazendo 70 anos e que está sendo vítima de toda sorte de difamação aqui no Brasil. Nas redes sociais você encontra grupos organizados dizendo que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, na verdade, tem um sotaque comunista. Isso é de uma burrice tão profunda, isso é de uma estupidez tão alvar, isso é de uma ignorância tão deslavada, porque significa ignorar o próprio texto, significa ignorar, Amanda, Augusto, o artigo 17 da declaração, que diz assim: todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Que declaração comunista traria no seu bojo a defesa incondicional da propriedade? Não. A Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma declaração contra as tiranias, não a favor do comunismo. Até porque a China, oficialmente comunista, Amanda e Augusto, adota o artigo 17. Pode ter propriedade na China. Adota o 17. Só que a China esqueceu de adotar os outros 29. A Coreia do Norte não adota nenhum dos 30. E o Brasil, que se comprometeu com os direitos humanos, embora a população pobre, a população marginalizada viva muito mal, hoje tem uma frase boçal por aí, dizendo direitos humanos para humanos direitos. Eu escrevi um ensaio a respeito por um site chamado 1948, que é comandado pelo Demetrio Magnoli. Sobre isso está lá no meu blog, que fica na página da Rede TV, mas lembro aqui o seguinte: os direitos humanos valem para todos, inclusive para as pessoas que estão encarceradas, que estão presas. Só que elas terão direitos humanos de presos. Agredir esses direitos, agredir essas pessoas, tratá-las como não se trata hoje em dia, que não se tolera que se trate, e é bom que não se tolere, bicho, né? Aí não, essas pessoas serão presas, aí sim, do crime organizado. Então os direitos humanos são direitos universais mesmo, e assim têm de ser vistos, né? E passaram a ser agredidos estupidamente no Brasil. Os direitos humanos valem para todos, para humanos direitos e para humanos tortos, embora, obviamente, esses direitos sejam distintos. Mas todas essas pessoas têm de ser respeitadas. É assim que se constrói uma civilização. O resto é barbárie e baixo proselitismo político. Boa noite. Muito bem colocado. Obrigado, Reinaldo. Boa noite para você. Até amanhã.